Ai, meu Deus. Vai, Larissa. A fé no Senhor é uma fortaleza e um refúgio seguro para seus filhos. Ensinar os filhos no caminho certo os prepara para enfrentar desafios. A vida justa e íntegra de um pai é como um exemplo para seus filhos e traz felicidade. Qual foi o momento mais marcante que você viveu com o seu filho? O momento assim, mais marcante foi o nascimento dele, né? De estar lá junto na hora do parto, ver ele nascer, já saiu com aquele olhão caçando a gente. Eu acho que isso ficou bem gravado na minha mente esse momento. Então, um dos momentos que eu julgo ser mais marcante foi quando eu estava ensinando ela a andar de carro, né? Que ela virou para mim, já pilotando, dirigindo. Ela virou e falou: nossa, pai, é tão fácil pilotar, tão fácil dirigir carro. Naquele momento eu pude perceber que ser pai é se tornar mais inútil na vida de seus filhos e fazer com que coisas que aparentemente são difíceis, que eles façam e sintam como se fossem fáceis. Se tornar pai é um momento marcante, né? Todo pai, né, se quer ser pai, e o momento marcante foi no nascimento da Daniele, né, quando ela nasceu. Ali eu estava aguardando, não pude assistir o parto, e eu estava ali na sala de espera. Assim que saiu do centro cirúrgico, eu peguei ela no colo. Foi uma emoção muito grande, que eu nunca tinha sentido, chorei. E do Davi também. Eu pude participar do parto do Davi, já foi diferente, né? Então eu gravei ali, foi uma emoção também marcante. E inclusive na hora que ele estava saindo da barriga da Gisele, ele já saiu soltando um mijo. Então foi um momento marcante para mim como pai. O que você mais admira no seu filho? A inteligência, né? É uma criança assim muito esperta, muito inteligente. E, assim, a gente conversando ou colocando atividades assim para ele fazer, eu admiro muito a forma dele assim pegar as coisas muito rápido. Por ser uma criança muito nova, né? De 1 ano e 6 meses, 7 meses mais ou menos, ele ter essa capacidade toda de fazer o que ele faz, eu admiro muito isso, essa inteligência dele. Sua coragem e sua delicadeza. Ela é bastante corajosa, muito mais que eu. E não parece, mas ela é muito delicada e muito carinhosa também. O que eu admiro mais nos meus filhos, a Daniele, né? Eu admiro que ela é bastante verdadeira, Daniele é bastante sincera, ela fala aquilo que ela está pensando, então eu vejo bastante sinceridade nela, não tem essa, se ela tiver que falar alguma coisa para você, vai falar. O Davi já é mais amoroso, Davi ele se chega mais a você, não que a Daniela não seja, mas o Davi ele é mais amoroso, né? Mais carinhoso, então é isso. Qual o valor ou ensinamento que você faz questão de passar para o seu filho? O valor, acho que o valor cristão, né? De ser uma pessoa, um cristão autêntico, um servo de Deus fiel, crescer servindo ao Senhor com alegria. Acho que esse é o maior valor do ser humano, é reconhecer a grandeza de Deus. Bom. Se você pudesse deixar uma mensagem para o seu filho lembrar para sempre, qual seria? A mensagem que eu deixo para o Anthony é que ele seja fiel ao Senhor todo o tempo da sua vida. E nunca esqueça também dos seus pais. Mas que ele seja um servo de Deus fiel. Muito bom. Que todo caminho existe dor e sofrimento, risos e alegrias, mas sofrer e sorrir com Jesus é muito melhor. Muito bom. Se você pudesse deixar uma mensagem para sua filha, lembrar para sempre, qual seria? Que nós devemos sempre evoluir como cristão, evoluir como pessoas, evoluir como ser humano. A evolução ela é necessária para nós, principalmente na nossa vida espiritual, então que nós não venhamos ficar estagnados, mas sempre procurar evoluir. O valor da questão é sempre os ensinamentos, né, de Jesus, né, não sempre falar de Jesus, ensinar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a salvação,
né? Inclusive o meu primeiro presente para minha filha, ainda na barriga da Gisele, foi uma Bíblia de historinhas, né? Ilustrada. Então, é sempre deixar os ensinamentos de Cristo para eles. E se você pudesse deixar uma mensagem para os seus filhos, que eles lembrassem para sempre, qual seria? Que eles nunca abandonassem a fé em Jesus Cristo, deixar de crer e permanecer firme na presença de Deus. E o que mudou na sua vida depois que você se tornou pai? Muda tudo, né? Muda tudo. Outrora a gente era só 2 jovens, um homem, uma mulher vivendo numa casa, né? Agora com mais uma criança, um integrante da família que transforma o lar da gente, muda o lar da gente, muda a casa da gente. Agora a gente vive pensando nele. A gente vivia pensando pra gente, né? O que a gente fazia ali era isso mesmo e tal. Agora a gente vive em torno dele. A gente quer conquistar o bem dele, o crescimento dele, ver ele bem. É uma criança saudável, esperta. E a gente vive. Isso tudo muda, né? Muda a forma da gente pensar, a forma da gente agir. A gente pensar que essa criança vai ser alguém para influenciar a humanidade, vamos dizer assim, servir a Deus, estar na igreja. Então isso muda, porque a gente começa a pensar como que a gente vai fazer para educar, para ensinar, para colocar ele, vamos dizer assim, pronto para estar assim, servindo a Deus, e também pronto para estar nos dia a dia dos afazeres da gente como ser humano. Então essa acho que a maior preocupação é essa, entendeu? De como educar ele. Acho que é universal, né? Assim, de imediato, aumento de responsabilidade, é claro, né? Porque já não mais vivo somente para mim, existe uma pessoa que tem uma dependência da minha pessoa. Sim. E isso diz respeito também à minha vontade de fazer mais coisas para poder também proporcionar mais coisas a ela. Então, aumento de responsabilidade e acredito que aumento de mais de garra e determinação também. Ao se tornar pai, muda tudo, né? Você torna-se mais responsável, né? Você tem que aprender a cuidar, né? A responsabilidade aumenta, né? Todo um tratamento, então muda toda a sua trajetória, né? Porque antes você só tinha sua companheira, aí agora você tem os filhos para também cuidar, para dar atenção, para dar amor, para dar cuidado, né? Suprir as suas necessidades, as suas carências. Então, realmente muda-se tudo. Além de ser pai, você também é filho. O que você tem a dizer sobre o seu pai? Se for falar do meu pai, hoje assim, então eu estou aqui, né? Falando como pai e agora falar do meu pai. Então, tipo assim, eu quero ter, pelo menos a graça de transmitir para o meu filho aquilo que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou sempre muitas coisas boas, entendeu? E uma delas é ser um cristão, servir a Deus. Então, é uma coisa assim que eu aprendi vendo a vida do meu pai. Então, uma coisa que eu também quero para o meu filho. Então eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, entendeu? Por ser filho do homem que meu pai que hoje me ensinou, e é o que eu quero passar pro meu filho, essas experiências, essa atitude de vida, né, que meu pai nos ensinou, me ensinou, né, ensinou meus irmãos. Então eu tenho essa referência, uma grande referência do meu pai como um grande homem, um grande amigo, um servo de Deus, um bom pai, entendeu? Que sempre cuidou da gente com maior amor e carinho. Então, hoje aqui, tá no lugar de pai e também falando de filho, eu quero ter
como é que diz? Esse exemplo, transmitir esse exemplo pro meu filho também. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. Muito bonita a sua gratidão. Assim, falar sobre pai, geralmente a gente tende a puxar um pouco a sardinha pro lado deles, né, óbvio. Mas o que eu posso dizer sobre o meu pai é um exemplo para mim de responsabilidade, de entrega e de cumprimento de sua palavra. Então, eu diante dele me sinto muitas vezes como um moleque, sei que tem muito a aprender com ele e para mim ele é um exemplo, assim, dos homens que eu mais admiro. Em primeiro lugar, Cristo, né, o maior homem que já viveu, e em segundo lugar, meu pai, que me ensinou e continua me ensinando muitas coisas. Quando eu posso enquadrar ainda, como a pergunta que a Larissa fez de ato marcante, né? Além dos nascimentos dele, a Daniele também passou por um processo de enfermidade, a qual passou 30 dias internada e 21 dias somente no CTI, e os médicos também desenganaram ela, e falando que era só um milagre. E Deus ali operou um milagre na vida da Daniele, né? Curou ela, teve derrame prioral, né? Várias coisas, e a igreja orou e ela saiu ali daquele hospital depois de 30 dias internada, né? E vim só 21 dias no CTI. E posteriormente também outro marcante foi o Davi, com 1 aninho e pouco para 2 anos. O Davi, ele brincando, né? E criança não tem noção das coisas, né? Perigo, caiu dentro de uma piscina, né? Do vizinho, o portão estava aberto, estava com a cordinha, ele abriu, né? Acho que ficou na memória dele porque na semana anterior ele viu a irmã brincar lá na piscina com outras pessoas e ele não participou. E aí o vizinho deixou o portão aberto, acabou ele puxando a cordinha, entrando e caiu dentro da piscina. A gente estava dentro de casa e quando nós estávamos até para vir para a igreja, tinha um compromisso na igreja, o culto, e a gente procurando ele para poder buscar ele para tomar banho. E aí todo mundo procurando, cadê Davi, cadê Davi? Procura daqui, procura dali, nos quartos e tal, nos terrenos. E aí a irmã, que era da nossa igreja, da outra igreja, olhou, Deus tocou ela no coração, ela olhou pelo portão, assim no buraco do portão, o portão fechou novamente, e ela viu o Davi já boiando na piscina, e gritou, Adriano, Davi morreu, Davi está boiando na piscina. E ali ela foi, entrou, pegou o Davi, e trouxe o Davi, encontrou o Davi já cheio de espuma, já manchado, branco, aquecido. E eu peguei o Davi nas mãos e elevei ele aos céus e clamei com misericórdia, por milagre, que eu não queria perder o meu filho. E ali Jesus operou o milagre na vida do Davi, o ressuscitando, pois seguimos toda a rotina, levamos ele para o hospital, primeiramente para a UPA, depois para o HPM, e ali o Davi, ele somente vomitou água, desacordou ali, mas fez todos os tipos de exame, não constatou nada no pulmão do Davi, não ficou nenhuma sequela no Davi. Os médicos ficaram, né, abismados. Davi teve que ficar pelo menos um dia ali internado em acompanhamento, mas não entrou nenhuma água no pulmão do Davi, não ficou sem oxigenação no cérebro do Davi, que são coisas que acontecem no tipo de afogamento. E o Davi está aí hoje vai fazer 12 anos, para a glória de Deus, ressuscitado, né, curado, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você não gravou? E agora? Não, é ruim. Você não gravou isso? Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso.
uma ordem divina que traz bênçãos e vida longa.